Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô bem. Tô aqui sentadinha na sala da minha casa. Olha o meu quadrinho. Gente, eu amo esse quadro. Esse quadro conversa muito comigo. Um dia eu conto a história desse quadro para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Oliveira. Esse canal foi criado para inspirar mulheres a mudar de vida, mulheres a saírem da invisibilidade e conquistarem o seu lugar ao sol. Inclusive, eu tenho vários vídeos, eu falo isso, né? Mas eu tenho um vídeo que o tema dele é de faxineira e empregada doméstica a instrutora. Eu fui faxineira e empregada doméstica por 30 anos e só há quase 3 anos eu mudei de vida, mudei a minha história. Hoje eu sou a chefe Carla, a instrutora gastronômica Carla Oliveira. É, hoje tá um friozinho, é manhã, são 10 e pouquinho da manhã, tá frio. Já já eu tenho que sair para uma reunião da escola, uma reunião de alinhamento acadêmico, mas eu sou uma pessoa que eu leio e escrevo muito. Então eu estava lendo algumas escritas minhas, porque como eu sempre escrevi, eu estava lendo, eu tenho várias coisas, várias escritas. Eu estava relendo algumas coisas que eu escrevi algum tempo atrás. E eu achei bacana, interessante trazer isso aqui para vocês, sabe? É, duas características minhas sobre atos de amor, que eu acho muito interessante. Gente, vocês sabem que na profissão a gente não pode, né? Então, o dia que a gente pode colocar um brinquinho, se sentir mais feminina, né? Tá de cabelo solto, sentar com touca, né? Porque assim, eu passo o tempo inteiro de doma e de touca, né? Então, cabelo sempre preso, não posso usar adornos. Então, eu me arrumei para vir aqui falar com vocês e é sobre isso. Então, gente, eu quero falar sobre dois atos de amor da Carla, os mais latentes, os mais fortes. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre os dois nesse vídeo. Eu posso dividir, falar sobre um agora e dividir num próximo vídeo falar sobre o outro, porque eu achei bem bacana. Eu tenho muitas coisas aqui que falam sobre reconstrução, como eu venho falando nos vídeos anteriores, como foi a minha reconstrução, como foi a minha virada de chave, como foi a minha virada de vida. Né? Então, para mulheres que queiram, que estejam passando pelo processo que eu passei, ou algo parecido, ou algo do tipo. Se eu conseguir inspirar uma mulher, para mim, já é um prêmio muito grande, porque assim, eu sei o que é viver invisibilizada, eu sei o que é passar por um divórcio, eu sei o que é se reconstruir inteira, do zero, do nada, você sair do absoluto nada, sem força, chorando, com dor, sangrando. Então, eu sou essa mulher, que eu vivi isso, eu passei por isso. Mas eu não quero falar sobre isso agora, eu quero falar sobre um ato de amor. Eu tenho um ato de amor onde eu consigo expressar amor muito peculiar, muito meu, desde a minha infância. É, o ato de amor que eu tô falando, que eu quero falar agora, é sobre o toque. Tem a ver com toque, ou seja, tem a ver com abraço, né? Falar sobre abraços, nossa, que delícia. Eu vou, vocês vão ver eu baixando o olho para cá, porque eu assinalei alguns tópicos, sabe? Então eu quero falar e abordar, mas assim, eu já vou falando o que vem do meu coração. Muitas vezes eu abraço pessoas por nada, apenas por elas existirem. Eu amo poder abraçar e receber abraços. Por que eu tô falando isso, gente? Algumas pessoas que eu conheço, que eu convivo, até mesmo as que eu não conheço, eu posso conhecer você agora. Oi, meu nome é Carla. Aí você vai falar, oi, meu nome, sei lá, é Rita, tal. Eu já te dou um abraço, porque eu tô conhecendo uma pessoa nova. Eu tô trazendo uma pessoa nova para minha vida, sabe? Então aquele primeiro abraço, aquele primeiro encontro, aquele primeiro toque, fala muito com a Carla que eu sou hoje. E então isso é uma linguagem de amor e é a mais latente em mim. A mais latente. Desde criança, sempre fui muito do toque, do cheiro, do calor das pessoas. Sempre fui muito carinhosa, meio dengosa, manhosa. Essa é a verdade. Porque eu sempre gostei de afago, de afeto. Sempre gostei de abraço. Né? A verdade é essa, sabe? Eu acho que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Um abraço sincero, é claro. Né? Já na fase adulta, eu me classifico como romântica. Eu sou uma mulher muito romântica. E eu faço, às vezes, eu me pego romantizando coisas que realmente não são para romantizar.
Mas essa é uma característica minha. Eu acabo romantizando sim. Porque eu tenho essa coisa mais carinhosa, sabe? Eu sou muito de ouvir, eu sou muito de falar, eu falo muito. Quem me conhece sabe que eu falo super, eu falo muito. Mas eu também sei ouvir. Eu sei me colocar no lugar de fala e sei me colocar no lugar de ouvinte. E isso fala muito na parte da docência, na parte onde eu recebo os meus alunos, e quando eu olho para eles, eu já sinto, eu já vejo, eu tenho 6 turmas, gente, com pessoas diferentes. E eu conheço cada um dos meus alunos. Eles entram em sala de aula, bom dia, professor, ou boa tarde, ou boa noite, que eu dou aula nos 3 turnos. Quando eu olho para eles, eu já sinto. Aí eu vou lá, tudo bem? Como é que você tá? Como foi seu final de semana? Como estão as crianças e tal? Eu já começo a puxar um assunto para tentar entender o que está acontecendo ali. Porque eu já sei, não tá bem. Eu vou lá dar um abraço. Dá um abraço, eu vou lá dar um abraço. E eu falo o quanto essa pessoa é importante para mim, o quanto aquele aluno faz a professora Carla brilhar, o quanto aquele aluno é importante na realização das receitas, na realização dos pratos, o quanto ele vai ser importante ao decorrer da aula. Então eu demonstro muito isso. Eu já sabia que eu era assim, mas isso ficou muito mais latente quando eu fui para a área da docência, quando eu comecei a lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque assim, quando eu era empregada doméstica e faxineira, eu sempre tive chave dos meus trabalhos. Eu sempre trabalhei sozinha. Minhas patroas iam trabalhar, viajar, sei lá, e eu ficava responsável pela limpeza, pelo cuidado da casa. Então eu tinha chave, eu entrava e saía, então eu trabalhava sozinha. Sempre trabalhei muito sozinha. Então, a minha vivência dentro de casa de família, dentro desses 30 anos, foi muito só. E agora que eu mudei a história, eu virei o jogo, né? Agora eu tenho que lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo. São 4 horas aulas em cada turno de aula, que eu tô ali com 20 alunos, com 18 alunos, uma sala cheia, pessoas totalmente diferentes, com personalidades, com histórias diferentes, sabe? Então, isso ficou muito latente em mim depois que eu me vi na docência. Então, na fase adulta, realmente eu me vi romântica. Mas, gente, essa linguagem de amor não está relacionada a amores afetivos, né? A casais. Sim, está também, mas são em todas as relações. Relação pai e mãe, relações com os filhos, relações com amizades, relacionamentos profissionais. E essa linguagem, ela engloba tudo, sabe? E eu sou assim, em tudo. Eu sou assim com os meus pais, quer dizer, agora com a minha mãe, que vai fazer um ano que eu perdi meu pai. Eu sou assim com os meus filhos, com os meus netos. Eu sou assim com os meus alunos. Eu sou assim no corpo docente, com as minhas colegas de trabalho, com todo mundo. Eu sou uma pessoa assim. E isso, gente, não se adquire. A gente nasce com. A gente nasce assim. Eu nasci assim. Eu sou uma pessoa muito, extremamente carinhosa. Extremamente. E extremamente sensível também. Choro à toa. Os meus alunos já sabem. Choro, vivo chorando. Porque eles me fazem me sentir tão especial, eles me fazem entender que eu realmente encontrei o meu caminho, eles me fazem surpresas, eles me trazem presentes, eles me trazem mimos, eles cuidam da chefe, eles cuidam da minha alimentação, porque eu tenho algumas restrições alimentares, eles trazem coisas zero farinha branca para a professora, eles fazem bolinhos fitness, eles trazem suquinhos sem açúcar, eles trazem frutas. É tão gostoso, é tão maravilhoso se sentir assim. E eu retribuo com o meu carinho, sabe? Acho que é por isso que eu sou uma professora muito amada. Voltando aqui. Se eu olhar para alguém e sinto que ela não está bem, naturalmente eu abraço essa pessoa. Inclusive, isso acontece. É natural, é meu. Eu vejo que uma pessoa está com o olhinho meio assim, eu falo, me dá um abraço. E é meu, eu amo fazer isso. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa melosa, que quer ficar sempre grudado em alguém, que é uma pessoa. Não! Isso é uma demonstração de amor, de carinho, sabe? É um dos atos do amor, de amor que eu entendo muito bem.
Essa linguagem, muitas das vezes, pode ser mal interpretada, mas ainda assim eu não consigo ser diferente, eu não consigo ser de outra forma. E acredito que o melhor lugar do mundo é realmente dentro de um abraço. Ele cura, resgata, conforta e diz tudo sem dizer nada, sabe? Quando eu falo que é às vezes pode ser mal interpretada, as pessoas podem achar que eu tô forçando uma situação. Ah, ele nem me conhece, já vem me abraçando, que não sei o quê, mas eu não consigo ser de outra forma. Assim, pode ser mal interpretada, mas eu nunca passei por essa situação de alguém me interpretar mal, porque eu acho que quando eu chego, o meu sorriso, a minha energia já contagia. Então as pessoas já verem de cara que eu sou assim, sabe? Às vezes eu me frustro um pouco, mas essa é a Carla. Esse é o jeito Carla de ser, sabe? E também, gente, existem abraços que silenciam dores que as palavras não alcançam. Às vezes eu abraço alguém que não quer falar sobre por que ela tá triste ou sobre por que ela não tá bem. Então, esse abraço silencia essa dor da pessoa. Ela não precisa me falar nada, eu não quero nem saber. Eu só quero cuidar, sabe? Eu só quero cuidar com o meu carinho, dar o meu afago, dar o meu melhor, sabe? E a pessoa daqui a pouco tá bem. Do nada, ela já melhora, já tá bem, já começa a conversar, já começa a descontrair, já começa a me contar um assunto, um caos, alguma coisa, sabe? Isso é muito latente, sabe? O abraço pode ser um encontro de duas almas. Pode acontecer. Você abraçar alguém, sentir aquele abraço também, e dali surgir um relacionamento, né? Sei lá, vai que, né? Mal não vai fazer. Isso eu garanto, né? O abraço é a linguagem silenciosa do amor. Acolhe sem perguntar, conforta sem julgar e permanece mesmo depois que os braços se fecham, sabe? Se afastam, eles se fecham e se afastam. Então esse abraço continua reverberando, sabe? Você abraçar uma pessoa com a tua energia, sabe? Você fazer assim, abraçar ela, você sentir o abraço dela. Depois vocês vão se largar, é óbvio, é claro. Mas aquele abraço continua em você. E tudo aquilo que você tem de bom, dependendo da energia que você esteja ali, dependendo do grau de amor que você esteja sentindo dentro aqui, ó, do seu peito, do seu coração, você consegue contagiar e contaminar positivamente uma pessoa. Isso é muito bom. Isso é a Carla. Quem me conhece sabe, os meus alunos estão todos em peso aqui nesse canal, os meus amigos, o canal ainda é pequeno, eu tenho certeza que ele vai crescer. E eles vão confirmar isso. O quanto a chefe Carla, a professora Carla, o quanto a Carla é amada, porque ela transmite amor, ela transmite isso. E é através desse amor que eu quero impulsionar você a se amar, a cuidar mais de si, a ser prioridade na sua vida, porque quando você faz isso em você, você transborda, você transmite isso para o mundo, para o universo. E é isso. A mensagem do dia é essa. Se ame, abrace, receba os abraços. Receba com gratidão, receba com amor. Às vezes a pessoa vem te abraçar, você vai dar um abraço, mas não, sinta, sinta. É tão gostoso, é tão maravilhoso. Experimenta isso e me fala como é bom abraçar e ser abraçado. Essa é uma linguagem de amor, uma linguagem do amor da Carla, da chefe Carla, da pessoa Carla, da mulher, sabe? E é isso. Vou falar da próxima linguagem do amor no próximo vídeo, tá? Quem gostou, dá um curtir, dá um comentário, dá um coraçãozinho, tá? Eu acredito que a gente pode mobilizar pessoas, mulheres, o universo, a gente pode mobilizar a todos numa corrente positiva. E é isso. Um gigante beijo.